Ei, queridos, passando curto e doce para falar com vocês hoje sobre limites. Sim, a ideia de limite é da própria natureza de Deus. E nós vemos desde a criação do mundo o Senhor separando luz e trevas, águas do mar, da terra, e nós temos também uma imposição do Senhor para o próprio homem sobre os limites daquilo que poderia comer, dizendo que do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não poderia comer. Então, nós sabemos que o Senhor estabeleceu limites para o homem de forma que desse a ele proteção. Sim, quando o Senhor cria as leis, ele as cria para a proteção do homem, para que ele pudesse conviver, se relacionar nessa terra de forma que os limites protegessem seus relacionamentos, suas famílias, suas propriedades. Desde o início, quando nós vemos o estabelecimento das terras, das proporções, das muralhas para a defesa do seu povo, tudo o Senhor fez de forma que o limite conservasse a natureza humana e conservasse também o plano de salvação hoje para nós. Nós precisamos entender que o pecado faz separação entre nós e o Senhor. E Jesus veio para trazer salvação e nos religar com o Senhor, nós sabemos disso. Essa separação do homem para com Deus, o Senhor desfez pela obra salvadora de Cristo Jesus. Isso é poderoso. Mas em sua palavra, ele também estabeleceu limites para que pudéssemos conviver então, e nós temos a aplicação de princípios para nos resgatar, para trazer alinhamento, para salvar a nossa alma. E eu quero falar com você sobre alguns limites que o Senhor colocou para nós, inclusive para que nós pudéssemos falar, conviver, ter atitudes que nos protejam hoje. Então vamos falar alguns pontos aqui juntos. No texto eu quero abrir com você lá em Tiago 1, do 22 ao 25, a palavra de Deus diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha para a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. O Senhor está falando que a partir do momento que conhecemos a palavra de Deus, nós devemos praticá-la. Então, aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade com o próximo. Então é uma separação de atitude. A partir desse momento, nós somos luz dessa terra e devemos ter uma palavra temperada como o sal e ser agradável aos homens. Então nós temos, tanto na atitude quanto nas nossas palavras, um santo procedimento que nos separa do homem que éramos antes para o novo homem. Amém? A palavra de Deus diz que deve ser o nosso sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. E também em Provérbios nós vamos ver que a palavra branda desvia o furor, mas a dura incita a ira. Isso quer dizer que na forma de falarmos, aquilo que falarmos também vai fazer separação, é um limite necessário. A forma com que falamos, as nossas atitudes, a nossa postura faz separação do velho homem para o novo homem. E nós devemos revelar Jesus Cristo com as nossas atitudes e as nossas palavras, amém? E eu quero ler mais um outro texto com você, que fala agora sobre os relacionamentos. 1 Coríntios 5, do 9 ao 11, diz: na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. O Senhor está falando de uma separação dentro da própria igreja daqueles que, se dizendo irmãos, têm tais comportamentos. E nós devemos olhar para isso, não de uma maneira genérica, porque quando a gente pontua, alguém que é devasso, alguém que é ladrão, alguém que é bêbado, é claro que eu não vou me associar. Mas nesse mesmo texto fala sobre aqueles que são maldizentes. E infelizmente hoje é uma prática de alguns irmãos nas mesas e nós devemos
tomar isso por zelo, porque é a palavra de Deus nos orientando. Primeiro, a maledicência ela é pecado, ela é uma prática abominável porque é uma semeadura de contenda na vida dos irmãos e o Senhor fala que Ele abomina aquele que semeia contenda. Então, quando nós temos a prática da maledicência, nós devemos reprovar essa atitude e entender que isso deve inclusive nos afastar desse tipo de irmão. Então, queridos, não permita que as pessoas falem mal uns dos outros. Você não deve se associar, isso também é um limite necessário que a palavra de Deus nos orienta. E ela é poderosa, porque muitas vezes é justamente no lugar de exortação que nós ganhamos o nosso irmão. Mas se ele não quer verdadeiro arrependimento, ele deve ser sim afastado da comunhão. Isso é um zelo necessário que devemos ter nesses dias, como nós não temos muitas vezes visto. Muitas vezes eu percebo que os relacionamentos estão cheios de fofocas, maledicência e as pessoas toleram esse tipo de prática porque também fazem. Então, queridos, deixem de falar mal uns dos outros, porque nós não devemos ser excluídos do corpo de Cristo, mas participantes de uma mesa santa, zelosa, praticante da palavra. Amém? E outro texto que eu queria falar com vocês é de Provérbios 25:17, quando fala de uma atitude importante sobre não fazer visitas frequentes à casa do seu vizinho para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Olha só que forte isso, mas eu tô falando de um Deus que colocou limites no relacionamento e falou que mesmo que você tenha um lugar de intimidade, ele esteja tão próximo de você, é importante ter limite na convivência para que você não canse o seu irmão. Precisa sim de limite no relacionamento, nas suas mensagens, na forma com que vocês convivem, para que haja saúde e o Senhor seja aquele que é honrado nos relacionamentos. Essa posição limitadora da própria palavra de Deus é para nossa proteção, é para nossa saúde relacional, é para que Ele seja visto e revelado com as nossas atitudes. Amém? Então, hoje eu quero te convidar a pensar nos limites que o Senhor estabeleceu e se você está conseguindo estabelecer esses limites na sua convivência, nas suas palavras e nas suas atitudes.